Atenção, vai câmera. Yes. Guardando. O palhaço ele é uma reunião de várias manifestações de artistas populares, né? Os saltimbancos, os menestréis, os jograis, os acrobatas, o engolidor de fogo, todas essas manifestações populares dos artistas da Idade Média para cá, o palhaço meio que aglutinou e quando começou a acontecer o espetáculo de circo, aquilo foi se formatando até virar o que a gente entende hoje por palhaço. E a pesquisa foi realmente centrada nisso, como adaptar o Dario Fo para a linguagem do palhaço do La Mínima e como a linguagem do palhaço do La Mínima entraria dentro da linguagem do Dario Fo, que é super determinada. De acordo com a portaria do Ministério da Justiça, este evento não é recomendado para menores de 14 anos por conter linguagem fragmentada de difícil compreensão. Muito boa noite! Bem-vindos ao espetáculo Mistério Bufo, um espetáculo de linguagem fragmentada e de difícil compreensão. Não, a gente pode dar uma pista. É um espetáculo sobre a Idade Média. A Idade Média. 30, Quarentinha. 60 ali, ó. Não, Idade Média, castelos, cavaleiros, uma época muito inspiradora. Nos inspirou até a solucionar um problema frequente nos espetáculos nos dias de hoje: o telefone celular. Sempre toca, sempre alguém vai deixar ligado, só desliga por medo. No avião, com medo que caia. Aí, inspirados por esse medo e pela Idade Média, resolvemos aplicar o castigo medieval. Legal, né? É justo, é justo. Mas são vários, né? São vários. Aí sorteamos. E o escolhido foi? Empalamento! Quem não sabe o que é, vai estudar. Vamos espetáculo! Vamos espetáculo! Afinação. Eu, sei lá, conheço o trabalho do Dario Fo já faz muitos anos, assim, que eu vou pesquisando. Sempre, quando eu tive a primeira vez o contato, me interessou demais, né? Por diversos aspectos, e entre eles a exigência do cômico, exige o corpo, exige a voz, a capacidade histriônica, né? Agora, ele acha que o palhaço ele tem uma capacidade trágica, às vezes muito maior do que um ator comum. Terceiro sinal.
fome, miséria, guerras, invasões. E arte. Sim, muita arte. Há registros desde o século XI de artistas que já recebiam pelo seu trabalho. Não só dinheiro, claro. Comida, hospedagens. E eu não falo dos artistas que eram apoiados pelos reis, pela igreja, não. Falo de artistas populares. Atores, comediantes profissionais, como nós. Esses artistas andavam de cidade em cidade e se apresentavam em todos os lugares. Feiras, praças públicas, nos SESIs locais, assim como nós. Cantavam, contavam histórias, faziam acrobacias, como nós. Sempre com instrumentos musicais, como nós. E sempre ao lado de um animal. É praticamente como nós. Eram os jograis. E aqui começa a história desse espetáculo. Com esses artistas que foram os tataravós dos palhaços. Esses artistas, por andarem por tantos lugares nas suas apresentações, também traziam notícias. Sim, antigas e recentes. E com essas notícias contavam histórias. Histórias da vida do povo, dos reis, dos clérigos. Quem roubava quem comia quem. Era um jornal falado da época, porque lembrem-se, estamos na Idade Média e só os privilegiados é que sabiam ler. Mas os jograis também, além dessas histórias cotidianas, tinham as suas versões sobre os mistérios medievais, que eram as histórias sobre a vida dos santos e das Sagradas Escrituras. E os jograis eram artistas livres, irreverentes, e essas versões sempre tinham um ponto de vista crítico, provocativo, que resultavam em histórias satíricas até profanas, mas nunca blasfemas. Não. Bufas. Eram mistérios bufos. E foi com esse espírito que nasceram os palhaços. E hoje escolhemos algumas dessas histórias e convocamos todos, jograis, cantadores, acrobatas, palhaços, todos, para contá-las. E juntos olharmos para estes 9 séculos de história, para quem sabe, entendermos um pouco mais a continuidade do nosso caminho. E vamos começar com a história de um milagre muito conhecido de Jesus. A ressurreição de Lázaro. Nessa famosíssima jogralice, podemos chamar assim, do século XV, os jograis mostram que a verdadeira intenção da igreja com os milagres, na época, era apresentá-los como uma demonstração de força, de poder, e não simplesmente como um ato de amor de Jesus. E assim, eles inventaram um evento de celebridades. Olha. Senhoras e senhores, que tenham todos um ótimo espetáculo, porque vamos começar. Esse aqui é o cemitério onde vai ter o espetáculo da ressurreição do Lázaro. Lázaro que morreu faz 4 dias, vai ser ressuscitado por um santão. Eu acho que o nome dele é Jesus de Filho de Deus. E aí ele tira o defunto da tumba, que levanta com 2 olhos esbugalhados e todo mundo grita: ai, milagre tá vivo, meu Deus! Ai, milagre tá vivo, meu Deus! Ai, milagre tá vivo! É aqui? É aqui mesmo, mas se quiser entrar vai ter que pagar R$10. E por que eu vou ter que pagar R$10? Por quê? Porque eu sou guarda desse cemitério e eu tenho que receber alguma coisa para aguentar esse monte de pentelho que vem aqui fazer esse furdúncio, esse salseiro desgraçado. Não, porque eles vêm aqui, me pisoteiam as gramas, me sobem nos túmulos, vai lá em cima, me entorta os braços da cruz. E ainda por cima me rouba as velas para fazer macumba. Dá licença. É R$10, vai pra outro cemitério. Eu duvido se achar um outro santo tão importante quanto nós, que dá 2 passos e tira os mortos de dentro da campa. Vai! Vai aonde, minha senhora? A senhora é 10 e a criança é 5.
Criança entende, sim O senhora. moleque não fica quieto, faz bagunça e mija no colo. Mas entende tudo, sim senhora. E ainda vai contar pros amigos que teve aqui, ó. É isso mesmo, se a senhora não quiser, vai comprar florzinha, velhinha em outro lugar. Ei, pivete! Fora daqui, ó! Que esse sim de graça é? Aí, tio, vai ter promoção hoje, como é que Aqui, é? promoção! Ei, bota aqui vocês dois! Me ajuda! Me ajuda! Vem! Vai, moleza! Eu não consigo sair daqui! Vai! assim! Tô vendo a mão! Sobe! Nossa, vai chapar isso aqui hoje! Vai se manda que vai sobrar pedrada! Ei, bota aqui vocês dois! Não é assim não! Tem que pagar, ô furdunço! Que puta cemitério! Olha quanta tumba! E quantas cruzes! Mas deixa eu pegar um lugarzinho aqui na frente. Eu gosto sempre de chegar primeiro. Ah, eu também, eu gosto de chegar cedo. Outro dia cheguei de madrugada, já tinha uma puta de uma fila aqui. Mas eu peguei um lugarzinho bom, E eu depois de uma hora tava aqui esperando, fizeram um milagre lá no fundo, em frente a uma tumba magnífica. E eu fiquei aqui esperando, que nem um babaca. Sim, um babaca magnífico. Porque eu sou assim. Eu gosto de ver bem de perto. Eu gosto de ver a tumba abrindo. Que tem um santo benzedeiro que dá uns truques estranhos. Põe de um lado morto, do outro lado esconde o vivo. Vira o caixão, dá um passe de mágica. Abracadabra. Abre o tampo, salta o vivo e aí? Ai, milagre tá viva, meu Deus! Ai, milagre tá viva, meu Deus! Ai, milagre tá viva! Aqui, ó, eu quero ver isso bem de perto, viu? Sim, porque eu sou assim. Esse aqui parece que se chama Lázaro. É com Z? Com Z que nem mesa. Lázaro. Será que tá aqui nas gavetas? Aqui, Lázaro. Nossa, será que tá aqui na parte dos pobres, que só tem as plaquinhas, assim, Lázaro. Esqueci que eu não sei ler. Nossa, quanta gente bonita chegando! Good morning! Chega gente de tudo quanto é lugar! Todo mundo é chegado do milagre, ninguém tem mais nada pra fazer! Olha lá! Olha, grandão! Era, que tal? Epa, que é isso? Não empurra! Tá vendo que a tumba tá aberta? Vai que eu caio lá dentro. Chega o santo, me vê lá dentro, vai querer me ressuscitar. Aí eu levanto pra ver o que tá acontecendo, todo mundo... Ai, milagre tá vivo, ai, milagre. Que isso? Não empurra, minha senhora! Não gosto que me encosta! Mulher, e daí que é mulher? Na morte somos todos iguais. Que isso, baixinho? Já falei que não gosto que me encosta. Baixinho, tem que chegar antes pra enxergar alguma coisa. Eu adoro vir aqui, viu? Nem é pelos milagres, é só pra me divertir mesmo. Já chegou esse santo? Chegar nunca. Será que alguém sabe onde mora o santo? Vai na casa dele chamar, né? Falar que tá todo mundo pronto. Que não se pode esperar o dia inteiro por um milagre! Nem temos mais o que fazer. Vamos botar horário nesse milagre? Não, respeitar. Já chegou? Hã? Chega nunca. Pipoca doce, pipoca salgada, freguês! Cadeira 5, né, cadeira? Oi, cadeira! Cadeira 5, né, cadeira? Não espera milagre de pé porque cansa! Vai, cadeira! Cadeira 5! Aí, baixinho! Ó, pega uma cadeira, sobe pra ver se você enxerga alguma coisa. Vai que ele te ajuda. Tira a mão do meu ombro que eu te enfio a mão na cara, te jogo dentro da tumba e fecho com tampa, hein? E você, ó, tum. Silêncio eterno. Até que hora nós vamos esperar esse santo? Já tá escurecendo. Vai ter que acender todas as lamparinas. O santo vai chegar, vai estar escuro. Vai errar de túmulo. Vai ressuscitar o morto errado.
a mãe do Lázaro vai chorar. Aí toca matar o morto que acabou de ressuscitar. Eu falo, viu, essas coisas de graça. Ai, Sarinha, Energético! Energético? dá um pro Lázaro pra ver se ele ressuscita mais rápido. Cala a boca, blasfemo! Que a espada do anjo corte a tua língua! Olha quanta gente famosa chegando! Olha, Nossa Senhora está chorando! Mas essa sempre chora. Eu acho lindo! Os apóstolos, olha lá! O João na frente! Aquele é Lucas! Olha, Mateus de colarzinho novo! Bartolomeu, Felipe, Simão, Tiago Maior, Tiago Menor, André! André? André! Esse não é famoso? Não, então esquece! Larga! Larga! Ah, desculpa, você não conhece? Ah, que ele vai sempre em casa. Jesus! Ai, Jesus! Tão novo e sem barba! Jesus é show, meu! O senhor é o pai dessa menina? Sou sim, senhor. E o senhor tá aqui há quanto tempo? Ah, a gente tá acampado faz uns 4 dias já. Então o senhor também curte Jesus Cristo? Não. Quer dizer, curto? Quer dizer, não é que eu curto. Eu venho mais é por causa dela mesmo. Ai, Jesus! Nossa, que gato! Aquele é Jesus? Nossa, mas me falavam tanto de Jesus, que Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus pra lá, Jesus pra cá. Eu achei que Jesus fosse Jesus. Jesus tivesse um cabeção, assim, 2 orelhão, 2 olhão, assim, 2 dental. Tivesse um mãozão, que quando benzesse fizesse frum, flum, plá, plá, partiu o cristão em 4. Mas esse é muito novinho. Ai, Jesus, faz de novo o milagre dos pães e dos peitinhos. Mas tu não me vem com sardinha não, hein? Eu vou querer bobó de camarão pra comer hoje. Eu não tenho. Ai, amor, você só pensa em comida. Ô, delícia. Quem é aquele? Aquele ali? Quem é aquele? Aquele de barba? Um andar, assim, um porte? Simpático? Quem é? Judas. Simpático? Quieto! Que Jesus mandou ajoelhar! Todos os apóstolos estão ajoelhados e nós também temos que ajoelhar, senão o milagre não funciona. Mas eu não me ajoelho por qualquer coisa, porque eu não acredito em qualquer coisa. E eu não me ajoelho e pronto! Que um raio parta tua perna, irmão! Que outro raio parta teus braços! E que o fogo queime a tua alma! Que a luz que venha do fundo venha para acabar com todos aqueles que nunca estiverem nenhum homem! Ei, cala a boca, meu! Você não tá escutando o santo falar? Vamos levantar a pedra da tumba? Então vamos ajudar? Se todo mundo ajuda, não fica pesado pra ninguém. Nossa! Finge que catinga! Nossa, arde até os olhos! O que jogaram aí dentro foi um gato podre! Nossa! Não, foi não. Foi não. É ele. Olha lá, ele é o Lázaro. Nossa! Que fim levou o pobre coitado! Aos vermes saindo do zóio! Sacanagem que fizeram com o cara, hein? Com Lázaro? Não, com Lázaro não, com Jesus. Jesus? Você não soube? Não. Falaram pra ele que fazia 4 dias que ele estava enterrado. Só aí faz mais de 1 mês que tá debaixo da terra. Esse milagre não vai dar certo, não! Por que não? Esse morto tá muito morto! Isso aqui é santo! Santo, santo de verdade! Podia ter sobrado só os ossinhos. Era só ele dar uma olhadinha lá pra cima, mandava 2 palavrinhas com o pai dele, ó. Acho que é bum, bum, bum. Era musculinho pra tudo quanto é lá. Spó. Spó. Spó, spó. Spó. Não fala bobagem, cara! Quer apostar? 4 moedas que não consegue! 5 que ele consegue. 8 que não consegue! 10, 12, 15, 18, 20. Cala a boca, blasfemo! O santo ali se concentrando em você fazendo apostas! Vergonha! Blasfemo! 30 pra mim que ele consegue! Silêncio. Silêncio.
Tá escutando o santo falar? Lázaro, vem pra fora. Fica quieto agora, quieto. Deixa de ser ridiculíssimo. Nossa, meu. Foram os vermes que vieram pra fora. Feche essa matraca, blasfemo. Ele está se mexendo. Está ficando de pé. Está levantando. Está ficando de pé. Ih, caiu. Levantando de novo. Levantando e ficando de pé. De pé. Se mexendo, se chacoalhando, que nem um cachorro saindo da água e jogando todos os vermes. Veja! Agora ele caminha. É um milagre. Filho de Deus maravilhoso. Eu não podia imaginar que você fosse assim tão admirável. Perdão! Ai, Jesus, foi show! Aleluia! Eu venci! 30 contra 5! Bravo, Jesus! Aleluia! Bravo, Jesus! Bravo! Minha carteira! Ladrão! Bravo, Jesus! Ladrão! Bravo! Ladrão! Aleluia! Bravo! Ladrão! Neide, eu queria que você me explicasse o que é o Teatro Dario Fo e por que ele é tão diferente. Tá. O Dario Fo é o autor mais representado no mundo. A obra dele está dividida em monólogos para homens, que é ele que faz, monólogos para mulheres e comédias. E as comédias são feitas por vários atores. Dario é uma pessoa sensível às injustiças sociais e é uma pessoa que prestigia os oprimidos, sobretudo prestigia os oprimidos. O Dario faz esse espetáculo desde a década de 60 e foi com ele que ele explodiu. E eu acredito piamente que foi o Mistério Buffo que deu o Nobel para ele. Esta é a obra-prima do Dario Fo. Desculpa. Isso aqui é o cemitério onde vai passar o episódio da ressurreição do Lázaro? O Lázaro morreu faz 4 dias, vai vir um santão aqui ressuscitar, acho que o nome dele é Jesus, Filho de Deus. E aí ele tira o defunto da tumba que levanta com 2 olhos esbugalhados e todo mundo grita: milagre da vida! No Mistério Buffo, ele tem uma forma de atuar, o que nós vimos em vídeo e tudo mais, que é o que no Brasil nós chamaríamos de aula espetáculo. Ele faz bastante a paisana, ele vai fazer o prólogo, que ele vai explicar o assunto a que ele se refere, e da mesma maneira ele atua. Tem que ser tudo imaginado, porque é um teatro distanciado onde você está vendo o ator contando uma história. E você imagina a história pelo ator contando, não porque tem a coisa figurativa. O caminho, né, o vocabulário cênico, ele é super palhacesco, né? Máscara, gesto, tem coisas grotescas de som, mas ele tem uma segunda camada, ele quer chegar em algum lugar, ele usa esse recurso para chegar num outro lugar. Vamos, moleza! Uau! Hoje vai lotar isso aqui! Vai! Bom, então aí a gente pegou este Mistério Buffo do Dario Fo, escolhemos 4 monólogos, mas também fizemos uma adaptação para o momento social de hoje, que não é o mesmo momento da década de 60. Né? Então, na década de 60 havia cores fortíssimas de ideais socialistas e agora a gente pensa em ideais sociais. A miséria e a pobreza são temas recorrentes aos comediantes populares há muito tempo. Na história, além dos jograis, tivemos os pultinelas,
os arlequinos, os palhaços até os dias de hoje. Quem não se lembra de Carlitos, o eterno vagabundo de Charlie Chaplin, ou Mazzaropi. Mas essa voz nunca é uma voz chorosa, autoindulgente, não, pelo contrário. É uma voz crítica, ácida, política. O próximo quadro que vamos apresentar chama-se O Cego e o Paralítico. E é uma moralidade, um outro tipo de teatro medieval popular de 1300. Atenção, eu disse 1300. Então, quando vocês ouvirem dizer que a Idade Média foi a época mais escura da humanidade, porque as pessoas eram ignorantes, pensem nesse texto. E pensem também nas versões que a verdade pode ter. Vamos começar. Uma ajuda! Me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus! Ah! Alguém me ajuda! Alguém, por favor, dá pelo menos um sanduíche para um ceguinho dos 2 olhos! Sou paralítico das 2 pernas e tô tão estropiado que só de me olhar tenho vontade de sair correndo. Mas não dá pra correr. Eu sou um aleijado, só me mexia em cima de um carrinho. Alguém me ajuda! Por favor! Alguém pode me ajudar? Uma coluna. Por favor! Outra coluna. Eu sou paralítico! Eu tô cercado de coluna! Só faltava mesmo agora pro azar um buraco! Eu tinha um carrinho, mas tá com as rodas quebradas. Tá tudo emperrado. Vou morrer de fome aqui, paralisado, sem ninguém pra me ajudar. Eu tinha um cachorro amigo, companheiro, que sumiu atrás de uma cachorra louca no cio. Quer dizer, eu acho que era uma cachorra, né? Podia ser um gato gay, porque eu não enxergo mesmo. Mas não tem ninguém que pode descolar 4 rodinhas pro meu carrinho. Meu Nosso Senhor, me ajuda! Não é possível! Eu tô dentro do prédio da Fiesp! Será que nem aquilo? Se tem alguma coisa? Ei! Quem é que tá chorando as pitangas por causa da porra de um carrinho? Sou eu, mano! Um paralítico estropiado com as pernas secas que nem um franguinho! E com as rodas quebradas! Me ajuda, cara! Eu sou um desgraçado! Pô, claro que eu ajudo, mano! É nóis! Chega aí! Ô, mano! Não dá pra eu chegar até aí! Eu tô truncado! Me dá um help, pelo amor de Deus, tem por Deus e pela tua vida! Pô, foi mal, mano. Máximo respeito. Vou até aí te ajudar, então. Vou te carregar, mano. Eu te carrego, porque eu sou fortão, sou saradão. Posso te levar aonde você quiser, mano. Vem aqui, vem. Vai cair, ô! Nossa, valeu mesmo. Tamo junto, irmão! Tamo junto, mano. Tamo junto? Tamo! Nossa, mano, você é um gênio, me deu uma ideia! Foi sorte! Mano, junto, pensa nós 2 juntos! Eu posso ser suas pernas e você pode ser meus olhos, mano! Nós 2 juntos, a gente pode fazer uma figura muito...
tipo monstruosa mesmo, com 4 braços pra pedir esmola, mano! Dá mais maneiro, 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 dá mais maneiro. Nossa! A gente pode ser tipo fiameses mesmo, mano. Cara, tu é muito inteligente, dá gosto de ver! Sério? Obrigado, meu pai! Obrigado pela graça de me encontrar com esse cara e eu poder andar de novo pra pedir esmola! Mas eu vou até aí te carregar, Pode vir, mano. pode vir, Lepché, pro outro lado! Ah, peraí, foi mal. Não, pra sua esquerda! Pra cá? Isso! Posso ir? Agora é só vir reto! Não tem nenhuma coluna aqui, não. Não tem coluna! Você vai ver, nossa vida agora vai mudar, mano. Vai dar tudo certo. Vai dar... Ai! Poxa. Mas que é isso? Tá de piolhagem comigo, mano? Você falou que não tinha coluna! Não era uma coluna! Era uma árvore! Também não confio mais, agora eu vou assim, ó. Se eu bater, eu tenho para-choque. E na minha mão eu confio, porque aí pode ter árvore, pode ter coluna, pode ter o que for, porque aí eu... Ah! Não é árvore, não é coluna. Mas fede pra cacete. João, é você, mano? Tira a mão da minha cara! É você, João? Sobe aí, cara. Dá uma baixadinha! Claro, sobe aí, mas sobe com cuidado, cuidado com meus rins. Eu não tô acostumado a montar cavalo! Cavalo é seu passado, segura aí. Vamos, sobe agora, sobe. Só não vai me fazer cair daqui! Não vai cair, você tem que segurar, sobe, vamos. Vamos, mano, sobe, sobe. Seu desgraçado! Calma, não desiste não, mano. Você vai ver, a perseverança é o segredo do sucesso. Vai lá, força, 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 vai ficar bem, vai! Isso, mano. Tá vendo? Ficou levinho agora, cara. Agora a gente pode ir longe, você vai ver. É só ir sem segurando aqui. Aqui, ó! O Capenga? Aqui, ó! Cadê você, Capenguinha? Aqui, ó! Peraí, não vai embora não, mano. Vai dar... Achei que você tivesse desistido. Chega aí, Capenga. Dá um abraço. Nossa, que bafo, hein, Capenga? Aqui embaixo, ó! Capenguinha! O que é que você comeu no café da manhã, mano? Faz 3 dias que eu não como! Foi quantos dias que você não caga, mano? Faz 6 dias que eu não dou um barro! É? Meu São Cristóvão, eu tô levando um saco de merda na minha costas. Ah, saco de merda! Cegueta! Eu acho que tá dando muito certo! Eu também acho, tá mais fácil do que eu pensava. E se a gente fizesse um show de rua? Como é? Um show de rua! Nossa, Capenga, você é um gênio, mano! É claro! Quando as pessoas dão esmola, sempre quer alguma coisa em troca, né não? É mesmo! A gente pode fazer um pocket show, mano! Pocket show? Você vai ver, vai ser um maior sucesso! Ai, não, mas assim não! Você é muito pesado! Tá pesado, cacete! Eu sou leve como uma borboleta! Uma borboleta com bunda de elefante! Vamos lá, então ajuda, hein? Força! 1, 2, isso! Agora, ai! Pocotó, pocotó, pocotó! Pocotó não, porque eu não sou chefe, hein? Segura, segura forte! Agora vai de uma vez só! Deu certo, mano! Vamos ensaiar! Só falta colocar um cabresto na tua boca e puxar pros 2 lados! Tá, só não me deixa pisar na merda! Depois eu vou botar um pedaço no meu alazão! Escuta, que pedaço eu vou enfiar bem no meu... Escuta! Que foi? Eu tô ouvindo um barulho! Barulho? Que barulho, mano? Tem gente xingando, gritando! Xingando quem? Dá volta que vai lá pra mim! Vai, vai, Ai, vai! ai, ai! Que desgraça! Eu tô vendo um cara! Cara, mano! Ele tá caindo com uma cruz! Ih, batem com o pau com lâmpada fluorescente! Coitado! A gente não
pode mais andar sossegado. Fica os malucos te filmando, tá ligado? Quando você fica assim, Não, ele desce! Desce! Quem que foi? Que foi? É ele, o Filho de Deus! Filho de Deus, qual? Como qual, ignorante? Aquele mimadinho, filho único! Um santíssimo! Como é o nome dele? Jesus! Jesus. Não se emocione, não se impressione! Não olha, não olha! Bem que eu queria. Dizem que ele faz coisas admiráveis! Ah, é? Sim! Cura doenças! Doença? Ajuda quem tem fé! Ajuda quem não perde a esperança! Sério? Traz seu amor de volta em 3 dias! Nossa. Mas é melhor a gente ir embora daqui! Ah, vamos embora. Você já pensou se... Pera aí. Embora por quê? Esse cara parece ser super legal. Porque eu não quero ser ajudado! Eu não quero viver na alegria! Que é isso, mano? Que mau humor é esse, capenga? Não pode pensar assim, não. Tem que pensar diferente para as coisas acontecerem. Tem que pensar azul. Não, escuta aqui, passar o pé no ceguinho, isso é sacanagem, hein? Eu vou embora. Já me disseram Não, me larga. que se esse Filho de Deus passar por esse lado, Solta. eu vou ser curado de uma só vez! Chega! E você também, do mesmo jeito! Ai, Jesus. Ei, volta aqui que eu tô falando com você! Não, eu vou procurar o Santão. Não é pra procurar ninguém, vem aqui! Não, eu quero mudar de vida. Você não vai mudar coisa nenhuma! Eu vou mudar. Se quiser, você fica aí, mano. Mas pensa um pouco! Pensa o quê? Se acontecer a nós dois a desgraça de sermos curados, numa só tacada estaremos em condições de igualdade com os outros. Pra sobreviver, vamos ter que trabalhar. Nossa, tô suando frio só de pensar, mano. Imagina, você está curado. Pronto, aí você enxerga, mas vai morrer de fome porque ninguém vai te dar esmola. Todo mundo vai gritar: vai trabalhar, vagabundo! A nossa ONG vai fechar. Não. Pera um pouquinho. Vem cá, capequinha, vem cá. Ah, pode ser assim, não. Vamos procurar o Santão. Ele vai tirar a gente dessa vida miserável. Aí mano. vamos perder o privilégio de arrecadar contribuições. Como é? Essa é a única coisa parecida que temos com os ricos. O quê? Eles sonegam e tiram vantagem dos truques da lei. E nós imploramos piedade. Todos vivendo de sacanagem. Tá bom, vem. Você me convenceu. Vem, meu saquinho de mandioca. Vamos embora daqui, vamos. Me leva pra bem longe, pra outra cidade. Uma cidade onde esse santo nunca vai passar. Vamos pra Brasília! Vamos, me salva! Vamos se esconder, vamos se tocar. Eu conheço um puteiro. Foi dele! Não, me contaram. É o Santão que tá chegando, não é? Estamos perdidos. Ali perto da coluna não tem mais ninguém. Não! E pra onde que eles foram? Escuta. A procissão tá chegando. Eu tô escutando. Mas o Santão tá junto? Tá. Ele carrega uma cruz pesada, ó, coitado. Não, coitado, não! Vamos embora daqui, vamos embora! Me salva, me tira daqui! Ai, cabeça, eu não consigo mais andar! Eu pisei num buraco! Mas isso é hora de ter um tumor! Você não olha onde enfia os pés! Eu não olho porque eu sou cego! Cego, sabia? Cego não olha! Cego não vê os pés! Cego... Capeguinha! Eu vi meus pés! Vi todos os dedinhos juntinhos do lado do outro, bem pretinho, bem sujinho. Eu vi. Tô vendo minhas mãos. Meus braços. Capenga, eu tô vendo você, Capenga, eu tô vendo você! Tô vendo a luz! Eu tô vendo as cores! Tô vendo as mulheres!
Ainda bem que eu tô vendo as mulheres! Eu nunca vi, mas eu sei que são elas, eu sei! Mulheres todas lindas! Maravilhosas! Nem todas! Aleluia! Ai, seu desgraçado! Assim você me mata! Toma! Aleluia! Não! Fui eu mesmo que te chutei! Fui eu mesmo que te chutei! Maldito seja esse dia! Bendito seja esse santo! Estou arruinado! As tabernas! Eu vou poder ir para todas as tabernas! Eu vou poder ver a cor do vinho! Aleluia! Maldição! Aleluia! Toca eu bater ponto todo dia pra poder comer! Aleluia! Desgraça! Aleluia! Agora que eu enxergo, eu posso escolher o meu caminho com dignidade! Aleluia! Maldição! Aleluia! Desgraça! Aleluia! Maldição! E eu vou ter que sair por aí procurando outro santo que me dê a graça de estropiar de novo as pernas. Desgraça! Aleluia! Maldição! Aleluia! Tem um set bonito, um trompete, um acordeon, uma viola, uma percussão, um serrote, uma rabeca, mas a música que eu faço está a serviço da cena. Nesse espetáculo, por exemplo, eu diria que eu interpreto um músico. Eu prefiro dizer assim. Isso aqui é a foto do piso do nosso cenário, que é o mapa da Galileia. Você está pisando em solo sagrado contando histórias da Bíblia, né? Aqui são os meninos estudando a música, que foi um trabalho muito difícil para eles também, porque aí a gente já tinha resolvido que eles iriam tocar tudo ao vivo, né? Ó, aqui ensaio com o maestro, com o diretor musical. Aqui eram as nossas discussões, depois de cansados, quando terminava, a gente ficava discutindo como era o espetáculo, ó. É um trabalho mesmo, ó. Pronto, Henrique! Quando você vier pra trás, na hora de dançar, não é tão perto do palco. Nessa hora do abre os braços. Bom, temos que falar alguma coisa, nem sei o que perguntar sobre o louco, mas alguma coisa tem que falar sobre o louco, né? Ele tem uma dimensão trágica, né? Todos esses, os 3 textos, os 4 textos, tem uma tragédia por trás disso, né? E o louco é o que coloca a tragédia na frente. Ah, muito merci.
E vous não vai ter um chilique. Au revoir, meu petit pois. Au revoir! Merci beaucoup! Opa, agora que a senhora avisa, volta aqui, ei! No outro dia, o louco continuava jogando com os mesmos personagens. Chegamos ao ponto alto da cena. A crucificação. E eles continuavam jogando, só que agora aos pés da cruz. Quem? Eu? Epa! Eu não cortei. Quem? Eu? Ai! Não! Já! Não é possível! Meu menino de novo! Não ganho uma, me engana sempre esse desgraçado, não aguento uma. Pera. Eu preciso falar com uma pessoa. Eu já volto. Jesus! Aqui embaixo! Desculpa encher seu santo saco. Já tá aí com tantos problemas, pendurado pelos ossos. É que eu queria pedir um milagre. Mas não é um milagre. Que esse milagre, povo, né? Um milagrinho. Eu sou um pobre louco que nunca, nenhuma vezinha só ganhou desses desgraçados, desses salafrários que vivem me roubando, me sacaneando, me vendendo gato por lebre. Você sabe, você vê tudo. Jesus está olhando para onde? Estou falando com você. Meu Jesusinho, por favor, me faz esse favorzinho. Me deixa ganhar somente uma vezinha só desses desgraçados. É só isso que eu lhe peço. Se me ouves e me atendes, faça somente um sinal. Um sinal para que eu me faça então um outro sinal qualquer, para que eu possa compreendê-lo. Piscou? Outra vez! Piscou pra mim! Sério? Eu vou ganhar. Ai, volta aqui. Eu vou ganhar. Mas não me sacaneia não, hein? Eu conto pro seu pai. Eu dou as cartas. Vai ganhar pela primeira vez. Truco safado! Como não te conheci antes.
Outra! Espadilha! Truco! 6, 9, 12! Aguenta o baque, marreco! Pluf! Que dupla, hein? Que dupla! Pode levar, pode. Não quero dinheiro, eu quero jogar. Jogar. Hã? Se eu quero alguma coisa em troca? Sim. O Cristo. Vocês me dão permissão, eu levo o Cristo comigo. Sim, Jesus pra mim. Não, morto não, vivo, é claro. Respirando do jeito que ele tá, olha lá. Hã? Como não pode? Põe outro no lugar. Quem? Judas, por exemplo. Sim, tá morto mesmo. Na cruz somos todos iguais. Ainda mais quando se pega pra Cristo. Hã? Combinado? Então vai. Pode ir. Não, ele não. Ele eu cuido. Eu tiro Jesus da cruz. Vai. Jesus, chega pra lá. Quem diria? Jesus desceu na terra para salvar os homens e é o doidão que te salva. Não, mas não se preocupe não, que eu vou te tirar aí com todo jeitinho, carinho, brincadeira. Como não? Porque já está todo destruído, destroçado, desconjuntado. Ué, mas faz um milagre? Você faz um milagre para tanta gente, faz um para você também? Ou pede pro seu pai isso. Seu pai, 2 rezas, 2 passos, puf, tá novo. Hã? Por que não? Repete. É pelo sacrifício. Sim. Sacrifício. É porque você veio morrer na cruz. Veio ser crucificado pela salvação dos homens, para os homens serem perdoados dos seus pecados. Depois o louco sou eu. Louco é você! Tá me ouvindo? Louco é você! Você e toda a sua família! A começar pelo pai em pessoa! Louco! É um bando de louco! Como não quer? Eu quero te salvar! Eu quero te salvar porque você não quer! Você quer mostrar o quê? Que todos estão aqui porque tem sua cruz para carregar! É por isso! Me responde! Eu tô falando com você! Não faz que não me escuta! Você sabe tudo! Não faz que não me escuta! Não faz que não me escuta! Foi muito bem planejada essa história do teu sacrifício divino. Foi.
Mas sabe o que vão fazer? Com esse teu martírio santo? Ei! Vão pintar quadros lindos. E em cores fortes, é claro. Que é para poder esconder esse teu corpo todo doído, destroçado. E vão fazer imagens com gotas de sangue de rubi. E vão fazer cruzes de ouro maciço, que é para poder pendurar no pescoço das madames. E vão te fazer de mármore, para colocar em cima do túmulo dos ricos. E vão pegar sua cruz, quebrar, cortar em pedacinhos bem pequenininhos. E vender como relíquias perfumadas. E vão falar em seu nome coisas que você não falou. E até guerra vão fazer, levando sua cruz como estandarte. É assim que vão celebrar o grande espetáculo do seu sofrimento. Ah, você não se importa. Não se importa que se aproveite da sua paixão. Porque você veio até nós para ensinar que quando nos batem, nós temos que oferecer a outra face. Não é isso? Desculpe, mas disso nós não precisamos. Não se irrite! Disso nós não precisamos! Sabe o que é, Jesus? Nós nos perdemos no meio do caminho. Mas eu me lembro de uma vez. Uma vezinha só. E foi na porta do teu templo. Na frente daquele bando de mercadores, comprando, vendendo, negociando, dinheiro. E você pegou um bastão e enxotou aquele bando de corruptos na porta do seu templo. Era isso que você devia ter ensinado desde o princípio. É ganância. É a ganância que envenena os homens. Por isso, Jesus, porrada na ganância. Porrada, Jesus!
loucos e palhaços vão sempre existir. São eles que não nos deixam esquecer que o ser humano é torto. O dinheiro é só um jogo. E a violência é ridícula.